Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Desde os primeiros rumores que começaram a circular nos bastidores do futebol brasileiro, uma das grandes especulações que tomou conta dos torcedores, especialmente os que respiram as cores preto e branco, tem sido a possível saída de Yuri Alberto do Corinthians. Não é difícil imaginar a reação intensa e apaixonada dos torcedores quando esse boato começou a se espalhar através de conversas informais, rivalizando com qualquer lance de gol nos primeiros momentos de uma final. O nome de Yuri Alberto, que se transformou ao longo do tempo em um dos ídolos mais queridos pela fiel torcida, virou assunto de todas as rodas, desde as mais técnicas nos centros de treinamento até aquelas mais emocionais nos bares e estádios de várzea. Muitos não quiseram acreditar à primeira vista. Outros preferiram negar firmemente que algo assim estivesse sequer em discussão. Mas quando a bola começa a rolar, a ansiedade toma conta de todos. O fato é que o futebol brasileiro, especialmente em suas esferas mais apaixonadas, sempre foi terreno fértil para boatos intensos e imprevisíveis. E a história de que Yuri Alberto pode não continuar no Corinthians abriu um burburinho gigantesco, como se tivesse sido lançada uma faísca em um depósito de pólvora. Para entender o impacto disso, é preciso sentir o que cada torcedor pensa quando imagina vestir a camisa do clube pelo qual vibrou tantas vezes, cada lance lembrado como se fosse ontem. À medida que o boato vinha crescendo, diversas teorias começaram a surgir sobre os possíveis motivos de uma saída tão surpreendente de Yuri Alberto daquele clube que ele ajudou a projetar e que o projetou de volta para o cenário maior do futebol. Uns diziam que seriam questões financeiras envolvendo propostas vindas de clubes europeus com capacidade de oferecer cifras que nenhum clube brasileiro conseguiria igualar. Outros sugeriam que havia também um desgaste emocional entre o jogador e a diretoria, como se o relacionamento entre as partes tivesse se desgastado como uma corda que foi puxada além do seu limite em negociações anteriores. E como não poderia deixar de ser, aquela típica mistura de informação e especulação tomou conta das redes sociais, fazendo com que torcedores com visões diversas discutissem até altas horas sobre o que poderia estar acontecendo nos bastidores. Alguns entusiastas chegaram até a afirmar que o clube estaria se preparando para uma reformulação completa do elenco, tentando abrir espaço para novas estrelas, enquanto outras vozes mais pessimistas apontavam uma possível falta de ambição ou confiança no projeto futuro do clube. E claro, nessa atmosfera de especulação, surgiam palpites sobre destinos possíveis para Yuri Alberto. Clubes imaginados em acordos que mais pareceriam sonhos de consumo do que negociações reais, alimentando ainda mais a chama da curiosidade. Era quase como se cada conversa no meio de campo de um bar ou em um grupo de mensagens instantâneas fosse uma pequena migalha que, colocada lado a lado com outras, formasse um mosaico de expectativas e frustrações. Enquanto isso, o universo dos comentaristas esportivos também entrou em ebulição quando esse rumor começou a ganhar tração, com diferentes especialistas expondo seus pontos de vista em programas de vídeo, rádio e podcast. E é impressionante como, diante de uma única especulação, as interpretações podem divergir de forma tão intensa. Uns profissionais apontavam que a possível saída de Yuri Alberto poderia ser um golpe estratégico para o jogador buscar voos mais altos, explorando desafios ainda maiores em ligas estrangeiras.
Outros viam nisso uma decisão que poderia abalar profundamente a estrutura emocional e competitiva do clube, que já vinha lutando para se consolidar como um protagonista ainda mais forte no cenário nacional e internacional. E quando os especialistas começavam a embasar seus argumentos em análises táticas e fisiológicas, outros se perdiam em considerações que misturavam a vida pessoal do atleta com sua performance dentro de campo, como se cada sorriso ou expressão capturada em uma foto de rede social fosse uma pista sobre o que realmente poderia estar acontecendo. O curioso é que, nesse processo todo, a figura de Yuri Alberto não deixou de ser exaltada, mesmo por aqueles que questionavam a permanência dele. Ao contrário, havia uma unanimidade quase romântica sobre o quanto ele significou para o clube e para uma torcida. E assim, entre um debate acalorado e outro, o boato ganhou ainda mais força, abrindo espaço para que cada torcedor, em sua própria casa ou no estádio, tentasse imaginar o Corinthians sem um dos seus principais ídolos. Ao passo que esses rumores se intensificavam, lojas de artigos esportivos começaram a registrar um movimento curioso de torcedores comprando camisas com o nome de Yuri Alberto, como se muitos estivessem antecipando um adeus emocional e simbólico. Não faltaram vídeos virais de torcedores explicando, com a voz embargada pela emoção, o significado daquele jogador em suas vidas e o quanto seria difícil imaginá-lo vestindo outra camisa que não fosse a do seu amado clube. Esse fenômeno não passou despercebido pela mídia esportiva que, como sempre, alimenta e amplifica rumores que já estão circulando entre os torcedores. Foi então que se iniciou uma espécie de efeito dominó. Torcedores que inicialmente ainda duvidavam começaram a compartilhar teorias e até mesmo criar hashtags pedindo que a diretoria do clube fizesse um esforço hercúleo para manter Yuri Alberto, como se cada post fosse um apelo coletivo capaz de mudar o destino de um atleta no mundo complexo do futebol profissional. Enquanto isso, surpreendentemente, outras vozes ecoavam uma perspectiva diferente, menos emocional e mais pragmática, afirmando que talvez fosse chegada a hora de reavaliar o ciclo de participação de Yuri Alberto no elenco, abrindo espaço para novos talentos surgirem e assumirem papéis de destaque. O que poderia, segundo esses comentaristas, fortalecer ainda mais as bases do clube a longo prazo. E assim, nessa mistura de paixão, especulação e análise fria, o boato sobre a possível saída do ídolo começou a se ramificar como uma história de múltiplos desdobramentos, capaz de dividir opiniões e manter o coração dos torcedores em constante suspense. Porém, em meio a toda essa onda de rumores e especulações, surgiu também a figura de antigos ídolos e ex-jogadores que resolveram se pronunciar e dar suas impressões sobre o que poderia estar acontecendo com Yuri Alberto e o clube. Alguns falaram com a nostalgia típica de quem já viveu momentos parecidos, lembrando de episódios em que grandes nomes deixaram seus clubes de coração e como isso mexeu com a estrutura emocional dos times envolvidos. Outros, mais diplomáticos, se limitaram a dizer que, no futebol, mudanças são inevitáveis e que um jogador tão talentoso quanto Yuri Alberto tem todo o direito de buscar novas experiências, sem deixar de ser lembrado com carinho pela torcida que tanto o idolatra. E quando essa conversa passou a ser debatida em programas esportivos com grandes audiências, um novo tipo de narrativa começou a ganhar espaço, aquele que mistura saudade, potencial futuro e a eterna pergunta: será que os boatos têm alguma base real? Com isso,
A discussão deixou de ser apenas sobre a possível saída do jogador e passou a ser também sobre o que isso representaria simbolicamente para o clube, em termos de legado, futuro e identidade. Muitos torcedores começaram a interpretar o rumor como um sinal de que o Corinthians estaria à beira de uma transição profunda, uma mudança que poderia reconfigurar não apenas o elenco, mas também a maneira como o clube se relaciona com seus ídolos e com o mercado. Desse jeito, o assunto tomou uma dimensão maior, transformando-se em um debate que vai muito além de um simples boato. Virou quase uma reflexão coletiva sobre o futuro do futebol e da própria instituição que representa tantas paixões. E enquanto o rumor sobre Yuri Alberto continuava a ganhar força, surgiram também os palpites sobre os possíveis destinos do jogador em caso de realmente não seguir no Corinthians. Aqui, a imaginação dos torcedores foi o limite. Clubes estrangeiros com grandes estruturas financeiras e ambições de títulos foram citados em conversas, como se cada proposta fosse mais tentadora que a outra, abrindo espaço para um tipo de sonho de consumo que os torcedores, mesmo apaixonados, sabem que muitas vezes fica apenas no campo das idealizações. Alguns sugeriam que ele poderia ser alvo de times de ponta de ligas europeias, onde o ritmo é intenso e a visibilidade global é imensa, enquanto outros defendiam que ele poderia até mesmo fazer um retorno triunfal ao futebol nacional, mas vestindo outra camisa que não a do clube que o consagrou. E nesse vai e vem de possibilidades. Havia também quem defendesse que a melhor escolha seria permanecer no clube amado, reforçando um compromisso com a torcida que sempre esteve ao seu lado, como se esse fosse o argumento final capaz de convencer até mesmo os mais cépticos. Assim, a especulação começou a se tornar mais complexa. Pois já não se tratava mais apenas de um rumor sobre saída, mas de um quebra-cabeças envolvendo ambições pessoais, sonhos de carreira, dinheiro, amor à camisa e lógica de mercado. Cada cenário traçado pelos comentaristas trouxe uma nuance diferente, fazendo com que essa história fosse cada vez mais debatida nos mais variados círculos, desde fóruns especializados até conversas de botequim. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Mas, como em toda boa história no futebol, surgiram também aqueles que tentaram desacreditar o boato, afirmando que tudo não passava de uma tentativa exagerada da mídia de criar polêmica onde não havia motivo real para tanto. Esses defensores de uma visão mais cautelosa argumentavam que rumores sempre existiram no futebol e que nem sempre refletem a realidade dos bastidores, sendo muitas vezes inflados por mecanismos de audiência e engajamento nas redes sociais. Eles lembravam que jogadores assim como Yuri Alberto já vivenciaram momentos de especulação antes e que, no final das contas, permaneceram fiéis ao clube que tantos valorizou. E, nesse contexto, surgiam depoimentos de torcedores que afirmavam que preferiam acreditar que o ídolo permaneceria, reforçando uma esperança emocional coletiva capaz de neutralizar qualquer boato desagradável. Mas, paradoxalmente, esse tipo de defesa acabava por alimentar ainda mais o ciclo de conversas e suposições, como se cada opinião contrária fosse apenas mais uma peça no quebra-cabeça que se formava em torno dessa história. Portanto, mesmo aqueles que tentavam acalmar os ânimos, de certa forma contribuíam para que o tema se tornasse ainda mais presente no cotidiano dos torcedores,
mantendo viva a chama da especulação sobre o futuro de Yuri Alberto e a maneira como sua possível saída reverberaria no clube, no campeonato e principalmente no coração fiel de quem vive e respira cada lance. A cada nova interpretação, era como se o boato se reinventasse, ganhando contornos diferentes conforme a perspectiva de quem comentava. Alguns chegaram a comparar o possível adeus de Yuri Alberto a histórias lendárias de outras épocas, quando ídolos deixaram seus clubes e viraram mitos eternizados pela torcida que nunca os esqueceu. Comparações assim, cheias de emoção e lirismo, ecoaram forte em vídeos de análise tática e emocional, onde se discutia não apenas a saída, mas o impacto cultural que isso teria no clube e na maneira como a torcida se enxerga. Já outros optaram por uma abordagem mais prática, discutindo sobre contratos, cláusulas e aspectos administrativos que poderiam estar influenciando esse possível desfecho. Essas conversas começaram a atrair até mesmo pessoas que não eram tão ligadas ao cotidiano do futebol, mas que se viam intrigadas pela complexidade emocional e econômica envolvida, como se esse boato tivesse transformado o ídolo e o clube em um microcosmo do drama humano contemporâneo. Foi assim que, entre uma especulação e outra, a história de que Yuri Alberto poderia não seguir no elenco do Corinthians deixou de ser apenas um assunto de bastidores e virou um fenômeno de debate coletivo, atravessando fronteiras e conquistando a atenção até mesmo de quem normalmente não se envolve com esses temas. No fundo, o que talvez mais tenha alimentado esse rumor sejam os aspectos que tocam diretamente o coração dos torcedores. O amor pela camisa, a sensação de pertencimento e a ideia quase poética de que um jogador, quando amado verdadeiramente por uma torcida, carrega consigo mais do que apenas gols e assistências. Carrega histórias, lembranças, momentos inesquecíveis. E foi essa mistura de razão e emoção que fez com que a possível saída de Yuri Alberto fosse transformada em um dos assuntos mais comentados em rodas de conversa e plataformas de conteúdo. Alguns afirmavam que uma saída seria como a quebra de um pacto simbólico entre jogador e torcida. Outros viam nisso uma oportunidade de renovação. Um novo capítulo a ser escrito na trajetória de ambos. E assim, entre quem acreditava fielmente que ele permaneceria e quem convencia já estar de frente para uma nova página, o boato seguiu alimentando uma narrativa rica em emoção, expectativa e, acima de tudo, amor pelo futebol. Dessa forma, a simples possibilidade de que Yuri Alberto não continuasse no clube no próximo ciclo transformou-se em um enredo que ultrapassou a realidade dos fatos e se tornou, por si só, parte da mitologia contemporânea do esporte que move multidões e corações apaixonados. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!